Muito boa tarde a todos, espero que sejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de gestão de segurança e saúde do trabalho. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Que Ensina Aprende no YouTube. A vocês que estão acompanhando essa aula em formato remoto, meu muito obrigado, agradeço a todos que estão participando, peço a interação, né, como aconteceu nas demais aulas, em relação ao tema. Peço para vocês aí que, porventura, estão assistindo essa gravação, agora no YouTube, dê o like, curtir o joinha, isso ajuda bastante o canal a crescer e mais gente ter acesso a esse conteúdo. Então, vamos falar sobre gestão de segurança e saúde do trabalho. Quando a gente fala sobre gestão, né, eu vou pedir aí para vocês abrirem o microfone rapidamente e falar a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente ouve a palavra gestão, tá? Fora o que nós falamos aí na aula passada de política, vamos entender um pouquinho sobre gestão, o conceito de gestão. O que vem na cabeça de vocês? Quem pode ser primeiro aí, por favor? Seria, para não ser redundante, sim, seria de fato gerenciar as atividades, os processos, né, do setor, as pessoas. Legal. Processos, pessoas, legal, fantástico. Tiago, né? Isso. Ah. Manter uma organização no ambiente também, professor. É a Sheila, controle. Né? Isso. Organização, controle, perfeito. Quem mais? Muito obrigado. Eu não sei responder, professor. Não? Eu acho que gerenciamento, né? Administração, um planejamento, né? Legal. Vou me apoiar aqui na fala do Valber, quando falou sobre administração. Gestão, pessoal, é a nova administração, tá? Toda vez que a gente fala sobre gestão em segurança e saúde do trabalho, é administrar a segurança e saúde do trabalho. Eu vou mostrar para vocês aqui um livro, né, um livro que me ajudou bastante na minha formação, né, não sei se está aparecendo direto para vocês aí o livro, chama Administração Aplicada à Segurança do Trabalho. Ela tem aqui algo em torno de 160 páginas, mais ou menos, e apresenta vários modelos de gestão, né, de como a gente administrar a segurança do trabalho. É um livro bem bacana, tem alguns fluxogramas aqui, e eu vou deixar depois o link para vocês da biblioteca virtual. Vocês conseguem acessar esse livro pela biblioteca virtual, até mesmo porque ele é do Senac. Então, quem puder fazer o acesso na biblioteca virtual e ver esse livro, ele chama Tópicos de Administração Aplicada em Segurança do Trabalho, do José da Cunha Tavares. É uma obra muito interessante, é um livro muito bacana. Quem já perdeu, entre aspas, tempo lendo livros mais longos aí, às vezes de histórias fictícias, é legal também a gente buscar, né, conceituações dentro da nossa área de atuação, né? Não que eu não goste dos demais livros, né? Obviamente eu leio também outros livros, mas na área de segurança do trabalho a gente precisa buscar também a qualificação, além das aulas que nós temos em formato presencial, remoto, né? Buscar um pouquinho mais de beber de outras fontes para desenvolver o nossa parte profissional. Já que a gente falou um pouquinho desse livro, a aula de hoje ela está montada baseado nesse livro, né? Então, eu uso esse tema, né, uso esse livro especificamente para abordar o tema de administração de segurança e saúde do trabalho. Quando a gente fala sobre gestão de segurança e saúde do trabalho, eu vou começar com vocês com uma historinha, né, de como que começou a segurança do trabalho no mundo e como ela foi introduzida, né, no Brasil até os dias de hoje. Percebam que o último relato aqui da segurança e saúde do trabalho, ela advém de 78, ou seja, nós temos aí mais de 40 anos de uma segurança do trabalho existente. Então, nós estamos falando de uma profissão nova, né, teoricamente nova. Quando a gente fala sobre gestão de segurança e saúde do trabalho, vamos voltar lá na parte inicial, que surge com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um episódio, né, que ocorreu na história, especificamente na Inglaterra, né, no país da Inglaterra, nos anos de 1760. Por sua vez, a Revolução Industrial dizia que o homem ele seria substituído pelas máquinas, né? Então, aqui nasce, né, os primeiros conflitos que nós tínhamos em relação dos trabalhadores com a parte de administração da empresa,
e certamente não existia profissão de técnico em segurança do trabalho, mas naquela época já era levantado aí algumas obrigações do ponto de vista da segurança e saúde do trabalho, entre eles ali a separação por faixa etária, né? Então, as crianças, né, que tinham crianças trabalhando nessa época em máquinas, as crianças quando elas tinham mais de 7 anos de idade, né, olha que crueldade, né? A partir dos 7 anos de idade, elas já poderiam trabalhar em máquinas, desde que as máquinas não fossem perigosas, né? E aí não existia norma regulamentadora, não existia ANR, não existia técnico de segurança, então ela era identificada de acordo com o nível de risco que existia. A máquina menos perigosa era operada por crianças, por adolescentes, por jovens, e as máquinas mais perigosas eram utilizadas ali pelos homens, né, pelos homens que eram mais velhos, né, os adultos. Nessa época, infelizmente, as mulheres não eram capacitadas para trabalhar, muito menos para liderar, né, em empresas ou atuar em cargos de gestão, porque entendia-se que a mulher ela deveria ficar em casa cuidando dos filhos, dos afazeres domésticos, enquanto o homem saía para trabalhar. Hoje a gente vê uma série de mudanças que eu também quero ouvir um pouquinho de vocês ao longo da aula. Nessa época, né, por volta de 1800 aproximadamente, ou seja, 40 anos depois, né, da Revolução Industrial, da invenção do motor a vapor, né, pelo James Watt, que era um físico inglês, começou a ter os primeiros conceitos de medicina do trabalho através de um médico italiano chamado Bernardino Ramazzini. Ele é reconhecido como pai da medicina do trabalho. O Bernardino Ramazzini era um médico da família, que ele começou a investigar as doenças ocupacionais e por que os trabalhadores adoeciam. O Bernardino Ramazzini, ele era um médico da família, ou seja, ele se concentrava em atuar em núcleos familiares, né, como se fosse parecido o que a gente tem hoje nos postos de saúde, geralmente atuando nos programas de estratégia da saúde, né, na família, indo nas casas, levantando as possibilidades de doença, né, não algo elitizado, que o médico ficava distante do doente, né, que isso acontece aí por volta dos anos 50, aqui especificamente no Brasil. Mas Bernardino Ramazzini, como médico, ele começa a investigar por que o sapateiro tinha doença de cobre na boca, né, por que quem tirava leite, né, não tinha ali ulcerações na mão, né, quem era vaqueiro e retirava leite, por que ele não desenvolvia, né, uma doença de pele. E aí Bernardino Ramazzini começou a levantar essas informações e criou, né, uma época ali, um livro que foi conhecido como Doenças do Trabalho, né, e essas doenças do trabalho tinha algo em torno de 120 doenças que tinham relação com o trabalho. A curiosidade do Bernardino Ramazzini vem, por exemplo, do sapateiro, né, quando ele ia lá fazer um sapato, um chinelo, uma sandália para a época, né, ele pegava os pregos, parafusos que ele ia usar na sandália e colocava na boca. Então, ele mantinha ali para poder se concentrar no trabalho, e a partir do momento que ele tinha contato com os pregos, os parafusos, os ferros da época, eles não tinham um banho de galvanoplastia, não tem um banho de cobre, não tinha higienização muito bem feita, né? Era feita pelo ferreiro, o ferreiro vendia aquele parafuso ali, aquele prego para o sapateiro, e o sapateiro ia lá e usava. Então, esse simples hábito dele concentrar ali o parafuso na boca, né, o prego ali dentro da boca, né, em contato com a saliva, gerava geralmente a perda de dentes, o acúmulo de cobre na região da gengiva, né? Vocês podem procurar um pouquinho mais sobre isso em alguns livros aí, e também a gente vai ver isso futuramente nas aulas de PCMSO. Quando a gente fala sobre Bernardino Ramazzini, ele é o precursor, então, da medicina do trabalho. E ele sai da Itália e vai para a Inglaterra para estudar ali as condições de trabalho, ao pedido da rainha da Inglaterra na época, né? Eles vivem até hoje um regime monárquico, e, de certa forma, ele começa a identificar e ele toma 6 atitudes
né, como médico do trabalho. O primeiro fato, né, é a investigação e é a avaliação do estado de saúde do trabalhador. Porque existia trabalhadores com doenças, né, com peste bubônica, com úlceras, com lepra na época, né, e eles iam para o ambiente de trabalho, então eles contaminavam os demais trabalhadores. Então ele nasce ali um primeiro exame admissional, né, o médico avaliava, passava instruções de como estava o estado de saúde daquele trabalhador para permitir que ele entre e adentre ali no ambiente de trabalho. A segunda medida dele foi fazer uma separação, né, de acordo com setores, né? Então, tinha ali os setores de pintura, de corte e, por exemplo, de costura, né? De tecidos. Então, tinha a pintura, o corte e a costura dos tecidos. Quando o Bernardino Ramazzini vê aquilo tudo do lado do outro, ele percebe, né, que não tinha um ponto de trabalho específico para os funcionários da fábrica, né? Então ele começa a fazer essa separação e nasce os setores também, né, juntamente com uma corrente de administração de produção. Bernardino Ramazzini tem uma outra ideia, que é lavar as paredes, né? Vamos lembrar que na Revolução Industrial nós não tínhamos indústrias que foram construídas com o propósito de ser indústria. Nós tínhamos estábulos, ou seja, onde ficavam armazenados ali os cavalos, os bois, os animais, né? E eles eram retirados dali e eram colocados máquinas no lugar. Então, Bernardino Ramazzini vê aquela situação e fala, ó, antes de montar qualquer máquina, começar qualquer atividade de produção, tem que ser lavado as paredes 2 vezes ao longo de um ano, tá? E também o chão tem que ser lavado ali pelo menos 2 vezes ao longo de um ano. Imaginem vocês, né, a gente já tinha o regime aí de calendário, né? A gente já tinha já os meses, 12 meses. Lá no início do ano, parava toda a fábrica, lavava toda a fábrica, né? E aí em julho parava de novo toda a fábrica, lavava tudo. Ao longo de 6 meses, né? Com certeza tinha diversas doenças ali, ratos, escorpiões, né? Animais, de certa forma, que poderiam gerar contaminação também, eles eram expulsos, né? A cada 6 meses. Né? Então, Bernardino Ramazzini ele tem essas 3 principais ideias, né? São 6, mas eu vou encurtar aqui um pouquinho o tempo para a gente não ficar batendo só em cima dessa tecla. E Bernardino Ramazzini, então, ele leva essa ideia para a rainha, e a rainha faz ali um decreto, né? Um decreto como se fosse uma lei, né? Uma ordem da rainha, e todas as indústrias precisam cumprir essa atividade. E aí, somente em 1919, né? Então, imagine, desde 1800 até 1919, os países começam a se reunir para tratar sobre o trabalho, falando sobre a Organização Internacional do Trabalho, reconhecidamente hoje como que a gente chama de OIT, a Organização Internacional do Trabalho, né, ou OIT também, como muita gente pronuncia dessa forma, uma Organização Internacional do Trabalho. O Brasil, ele adentra na Organização Internacional do Trabalho a partir do presidente da época, que era o presidente Rui Barbosa, né, que ele era famoso aí pelos seus livros, pelos seus poemas, e também é um político, né, de ampla atuação no Brasil e no mundo, e ele decide, então, se incluir, né, o Brasil dentro da OIT nos anos de 1919. Né? Então, pode falar aí que o Brasil é um dos países precursores da segurança do trabalho, né, dentro da Organização Internacional do Trabalho. E é por isso, né, que muita gente às vezes se pergunta, toda a convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, quem inicia com a convenção é o presidente do Brasil, né, do mandato do país, então, da nossa república, né? Esse ano nós tivemos o presidente fazendo um discurso falando sobre a OIT, né, falando sobre o Brasil e tudo mais. Não lembro se foi esse ano ou se foi no ano passado, né? Mas nós tivemos aí no ano de 2019, então, os 100 anos, né, da OIT, que, querendo ou não, ainda é nova no que diz respeito ao trabalho. A palavra trabalho, né, ela surge praticamente com o nascimento do homem, né? Se você for aí buscar na perspectiva do cristianismo,
né? A partir do momento que existe Adão e Eva, eles saem do paraíso, eles precisam começar a trabalhar para sua sustentação. E até é bíblico isso, né? Está lá que você vai comer somente, né? Você vai conseguir comer, se alimentar, levar o alimento para sua casa através do suor e do seu esforço e do suor do seu rosto. Então, quando a gente fala sobre a pré-história, ela, obviamente, aqui 1760 foi depois de Cristo, né? Nós passamos aí quase 1919 anos, né? Sem reconhecer o trabalho, né? Ou a questão da segurança do trabalho. Portanto, em relação à história, a segurança do trabalho é algo fantástico, é algo muito bonito. Entretanto, a história da segurança do trabalho no Brasil, ela só vai começar em 1940. Né? Então, a gente pode falar aí que tem muitas pessoas que já nasceram antes dessa época e não existia segurança do trabalho, não existia relação nenhuma da segurança do trabalho. O Ramiro está falando da segurança do trabalho surgir em 40, né? A gente sabe que em 78 foi criadas as normas, mas dentro da ABNT já existia lá um comitê de normas técnicas falando especificamente sobre a segurança do trabalho. Então, em 1940, nasce o que a gente reconhece hoje como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela, por si só, ela foi a precursora da elaboração, né, ou do modelo de elaboração das NRs. Vamos lembrar que as normas técnicas, elas não são criadas simplesmente pela cabeça dos brasileiros, né? Elas são geralmente compiladas, né, vamos falar assim, para não falar a palavra copiadas, elas servem como base de outros países e, por sua vez, a gente consegue trazer para o Brasil e adequar a nossa realidade. E, após 3 anos, começa ali ter uma escrita no governo do Getúlio Vargas, especificamente, presidente do Brasil, pelo seu segundo mandato, se eu não me engano. O primeiro mandato foi de 36 a 40, do segundo de 40 a 45, se eu não me engano. Naquela época era 5 anos. Getúlio Vargas, ele escreve a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, né, juntamente ali com o Congresso, com a ajuda de deputados, senadores, que tinham participação, muito deles advogados, né, e começam ali a unir as leis trabalhistas, por isso que é chamado de consolidação das leis trabalhistas, porque tinha uma lei que era usada no Sul, tinha uma outra lei que era usada no Sudeste, tinha uma outra lei que era usada no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, com a escrita, né, da CLT, especificamente em 43, essa época a República, se eu não me engano, ela ficava no Rio de Janeiro, ela ficava na cidade do Rio de Janeiro, e o governador, no caso ali, o presidente Getúlio Vargas, ele dá sanção, né, ele escreve ali, e ele promulga, né, ele dá divulgação à CLT, e a partir daí todas as empresas têm que começar a seguir alguns itens que a gente vai ver na aula de hoje da CLT. Em 44, nasce a primeira CIPA, né, que é chamada aí de Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes, né, e a CIPA, por sua vez, ela tinha como propósito prevenir os acidentes no ambiente de trabalho igual aos dias de hoje. Mas não existia eleição, não existia aquele formato que nós temos nos dias de hoje, né, de eleição, de cédula, processo eleitoral. A CIPA simplesmente era escolhido, né, um grupo determinado para fazer parte da CIPA, de acordo com os empregadores, os donos da empresa. Em 66, né, começa a ter uma divulgação especificamente aqui da Fundacentro, que é reconhecidamente aí como Fundação Jorge Duprá de Figueiredo, tá? Que foi, na época, um homem, né, ligado ao governo federal, um ministro da Economia, né, que atuou com propósitos aí em criar procedimentos técnicos relacionados à segurança e saúde do trabalho. Acreditava-se que a Fundacentro seria, então, uma espécie de Ministério do Trabalho da época, mas ela não tem uma força de lei, tá? Ela não tem esse propósito de lei. A Fundacentro, ela não vai realizar o papel do Ministério do Trabalho. Na época, quando foi escrito a Fundacentro, né, entrou em vigor, né, a Fundacentro, especificamente em 66,
o presidente era Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Ele teve a ideia de criar a Fundacentro, né, em homenagem ao Jorge do Prado de Figueiredo, com o intuito, né, de estabelecer ali o seu nome e também de normalizar a relação de trabalho, né? Ou seja, 20 anos depois, a gente estava criando a Fundacentro para colocar a aplicação dos artigos da CLT, porque até então eles são ainda muito genéricos, né? Nós nunca tivemos uma atualização da CLT, apenas ampliou uma sua área de atuação. Entretanto, a Fundacentro ela foi criada para colocar a CLT em andamento. E um dos primeiros pontos da Fundacentro foi criar o que a gente chama hoje de SESMIT, até os dias de hoje, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que, por sua vez, ela está prevista lá no capítulo 5, título 2 da CLT, né, no artigo 152, se eu não me engano, 161 e 62, desculpa, 161 e 162. E esse artigo 161 e 162, ele vai falar sobre a obrigatoriedade da empresa, de acordo com o grau de risco e número de funcionários, manter um engenheiro de segurança, um médico do trabalho e uma equipe técnica para cuidar da saúde e segurança do trabalho. Então, nessa época, nasce também a profissão do técnico em segurança, que na época era chamado de supervisor de segurança, depois ele passou ali para ser o técnico, justamente por causa de uma relação de cursos técnicos para se tornar supervisor de segurança. O curso de segurança do trabalho na época, né, de supervisor de segurança do trabalho, era um curso de 6 meses, um curso rápido, né, no qual tinha um entendimento baseado pela Fundacentro do que devia ser feito e aplicar os títulos e os capítulos específicos da CLT. Dentro desse capítulo 5, nasce aí a prerrogativa da criação, né, no governo Sarney, se eu não me engano, em 1978, a criação da Portaria 3.214 de 78, especificamente no dia 8 de junho, que fala sobre as NRs, as normas regulamentadoras. Dúvidas até aqui, pessoal? Algum questionamento, alguma pergunta? Não. Não, tá ok. Professor, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, para trabalhar no exterior, precisaria de uma certificação complementar para estar trabalhando com segurança do trabalho? Tem algum país que é limitado isso? Vamos lá. Primeiramente, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu consultei meu amigo Google. O ex-presidente do Brasil em 78 foi Ernesto Geisel, né? Geisel, que foi o presidente do Brasil na época, em 78. O Sarney, ele foi depois, mas se eu não me engano, nessa época ele já era uma espécie de ministro do Trabalho, né, de 78. Mas vamos lá. Então, em relação à participação, né, do técnico em segurança em outros países, especificamente, quando a gente fala do técnico em segurança do trabalho, ele é uma profissão brasileira, tá? É uma profissão que nasceu no Brasil, e o técnico de segurança ele vai precisar, geralmente, se habitualizar, né, ou naturalmente se adaptar às questões daquele país. Ah, tá. E os países, especificamente alguns países asiáticos, europeus, né, eles não têm normas regulamentadoras, né? Os Estados Unidos também é muito famoso pelo faça você mesmo, né? Que você simplesmente cria, você faz o uso de EPI se você quiser, né? Não é obrigatoriedade, não existe um órgão regulamentador, não existe um Ministério do Trabalho lá, e até existe, mas com outro nome, e ele simplesmente atua com foco na regulação do emprego, se o emprego é válido ou não, né? Por isso que tem ali o cartão verde, né? O green card, para a pessoa poder trabalhar de forma legal naquele país, né? Se não existe a profissão técnico de segurança em outros países. Ah, tá. Que eu tenho de conhecimento, e aí eu fico devendo para vocês todos, né, em relação a outros países, mas eu tenho um amigo que está em Portugal, é técnico de segurança, ele era técnico de segurança aqui no Brasil, ele atuou no Brasil por quase 30 anos, ele mudou recentemente, faz 2 anos que ele mudou para lá, e ele atua com segurança do trabalho lá em construção, tá? Legal, cara. Então, ele adaptou, vamos falar assim, né, o mercado de trabalho dele aqui, o que ele fazia aqui, e estava morando lá de maneira legal, constitucional, né? Ele conseguiu o visto de permanência lá em Portugal,
mas ele foi para lá 2 anos atrás simplesmente para o propósito dele era mudar simplesmente, ele aposentou e queria mudar para lá, mas ele começou a trabalhar, né, uma pessoa nova, ele começou a trabalhar cedo, deve ter em torno de uns 49, 50 anos, e conseguiu aposentar, né, e foi embora para Portugal. Legal. Quando a gente fala sobre essa relação, né, do Brasil e Portugal, vamos lembrar que a gente não tem a necessidade do visto, né, de permanência lá. Então, ele conseguiu o passaporte, e lá ele demonstrou, né, obviamente com bastante conceituação, com bastante técnica que ele tem aqui, que ele tinha daqui, né, o conhecimento, o embasamento técnico dele, e ele conseguiu levar para lá e conseguiu um emprego, né, de técnico em segurança do trabalho lá em Portugal, apesar de não ter esse nome lá. Tá bem? Legal. Professor, já aproveitando aí a questão do Thiago, né? Eu também tenho uma dúvida aí, na questão de a plataforma de petróleo, normalmente algumas são fora do território aí brasileiro, né? E como que fica essas normas? É seguida a norma lá internacional ou é seguida as normas regulamentadoras assim do Brasil, né? Normas internacionais. Inclusive, é o tema do próximo slide aqui. Eu posso passar aqui, pessoal? Não, beleza. Deixa eu só... Desculpa. Pode sim. Daqui 2 slides. Pode ser que eu falo sobre isso, pode ser? Pode ser, professor, sem problema. Então, vamos lá. Primeiro eu vou pedir uma participação de vocês, né, de tudo que eu falei até agora. Quando a gente vê essa imagem aqui, ó, o que vocês entendem? E vamos começar pode ser pela Elisângela. O que você entende, Elisângela, dessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês? Eu estou vendo umas fábricas automotivas. Isso. Automotiva, o que mais? Peraí. Um escritório, não, uma mesa aqui de reunião, uma sala de reunião, dinheiro e uma mulher aqui. Ai, não sei, professor. Não, tranquilo, ó. Tem de fato mulher mexendo no celular, tem aí uma reunião, uma mesa de trabalho, né? Percebam que tem uns gráficos aqui, tem um saquinho de dinheiro também, e nós temos uma evolução de uma montagem, né? De uma fábrica mais manual e uma mais automatizada. Vamos lá, Sheila, o que você está vendo nessa imagem? Oi? Posso falar, professor? Pode, é o Valber, né? Eu acho que aí, ó, através da tecnologia, né, do investimento, né, e da gestão, a evolução aí da gestão, né, da parte das empresas e da parte de técnica de segurança também, eu acho. Exato. Eu vi agora, o Hugo entrou também, né, Hugo? Vou pedir aqui, então, para o Thiago, o que você vê aí nessa imagem? Então, ó, eu não sei se seria essa a resposta, mas é um sistema do capitalismo, né? Exatamente. Então, o capitalismo também foi um modificador do trabalho, tá bem? O capitalismo foi um modificador do trabalho, né? Quem está faltando aqui, eu acho que a Sheila não falou, Sheila? Isso. Beleza, o que você vê aí, o que você entende? Bom, a minha visão é que foi elaborado projetos, né, como a gente pode ver. Vamos dizer que é uma evolução da primeira foto lá de cima para essa daqui mais colorida, né? Eu acho que é organização, investimentos e lucros, né? Exatamente, o propósito da empresa, né? Então, só para a gente encerrar essa parte mais introdutória da aula de hoje, de fato, né, quando a gente fala sobre segurança e saúde do trabalho, percebam a evolução que aconteceu, né? Antigamente ali, os homens e as mulheres trabalhavam junto, né, em produção em massa, numa linha de montagem. Hoje em dia, o trabalho está acontecendo mais através do teletrabalho, através de indicadores, através de resultados que são monitorados constantemente, né? E se não tiver, né, naturalmente sendo monitorado, é sinal que algo está errado na organização. A gestão ela só vai existir em segurança e saúde do trabalho se ela tiver indicadores, que é um tema que a gente vai trabalhar no mês que vem. Mas quando a gente fala sobre esses indicadores, é como avaliar a gestão de segurança e saúde do trabalho, porque o propósito sempre vai ser da empresa a buscar, né, o lucro e, naturalmente, ali, a retenção desse lucro para investimentos, né, porque haverá retorno.
Então, quando eu falo sobre segurança do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, a gente também pode chamar ele aí de gestor de segurança e saúde do trabalho. Muitas vezes a gente não vai ter esse nome de gestor, porque no princípio do RH, da parte de gestão de pessoas, o propósito do gestor é ser um cargo gerencial. Então, tem um salário maior, tem naturalmente ali um grupo para ele ser gerente, né? Mas o trabalho ele tem que ter a premissa da administração, da gestão de segurança e saúde do trabalho. E aí, como que a gente, como técnico de segurança, vai atuar? Aí a gente começa a entrar um pouquinho, né, no que a gente tem de legislação e a pirâmide que a gente vai utilizar de segurança e saúde do trabalho em relação às normas. Quando se fala lá da NR37, né, especificamente da segurança e saúde do trabalho em plataformas petrolíferas, a gente vai estar falando sobre o ISM Code, né, que quer dizer aqui Código de Gestão, né, de gestão integrada, né, da parte costeira, ou seja, toda vez que a gente fala sobre uma plataforma de petróleo, geralmente ela tem que ficar a 6 a 12 quilômetros da margem, né, do limite territorial daquele país, e aí, naturalmente, ele acaba entrando em águas internacionais, tá? Esse conceito, ele começa ali praticamente em 2007, mas se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa história, tem um filme na Netflix chamado A Ilha das Rosas, que fala sobre um engenheiro italiano que resolve fazer uma ilha fora do limite territorial, né, do país da Itália. E aí ele consegue fazer essa criação, ele consegue fazer uma ilha, tá? Obviamente que é baseado em fatos reais, mas existe muita ficção também no filme, quem quiser assistir é muito legal. Mas quando a gente fala sobre a questão da NR37, especificamente, a gente vai atuar em águas internacionais com um código específico da região costeira, ou seja, todos os tratados de águas internacionais. Eu vou precisar de um técnico de segurança, naturalmente, porque o técnico de segurança ele está vinculado àquela empresa, e aquela empresa ela tem a sua sede principal, não é na plataforma, e sim na cidade, né? Vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala sobre... Vamos voltar aqui para eu depois conseguir editar essa parte. Então, quando a gente fala sobre a NR37, especificamente da plataforma de petróleo, eu preciso de um técnico de segurança porque ele vai atuar numa situação de risco, né? E, naturalmente, ele vai atender uma legislação nacional primeiro e, naturalmente, atender a internacional, porque ela é certificação obrigatória, né? O ISM Code, né? Que é um código internacional da gestão costeira. Quando a gente fala, então, das leis a serem seguidas na parte de gestão, tudo bem, Valber? Respondi sua pergunta? Ok, professor. Entendi. Então, quando a gente fala sobre gestão em saúde e segurança do trabalho, a premissa básica, né, o início da base aqui da nossa pirâmide é o atendimento à legislação nacional, ou seja, decretos, leis, portarias, instruções normativas, resoluções e normas. Tanto as normas regulamentadoras como as demais normas ou instruções normativas daquele estado, daquela federação ou daquele país, né? Eu vou atender primeiramente as normas nacionais. A premissa básica do técnico é atender as normas nacionais. Então, se eu tenho lá a instrução normativa do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, né, que são as instruções técnicas, elas especificamente... Aí, de novo, está recebendo a ligação. Oh, Jesus. Mas depois eu excluo isso aqui, pessoal. Especificamente, então, quando a gente fala sobre as leis, os decretos e as normas, elas servem para serem aplicadas de modo nacional. Porém, se a empresa ela precisar certificações internacionais, ela vai buscar um sistema de gestão através do sistema de gestão ambiental, sistema de meio ambiente e segurança, sistema de saúde ocupacional, sistema de responsabilidade social ou ainda o sistema de qualidade, que é a mais famosa de todas elas aqui. Esse sistema de gestão é uma premissa básica. Então, quando a gente fala sobre o sistema de gestão, ela é uma premissa básica, né, para uma eventual
eventual certificação, né, seja do sistema SA, né, que significa Social Accountability, significa responsabilidade social ou acompanhamento social, a ISO 9000, que fala sobre qualidade, a ISO 14000, que fala sobre meio ambiente, e a OSAS 18001, que agora está sendo implementado aqui no Brasil, como a certificação ISO 45001. Então, toda vez que a gente fala sobre a certificação, ela é voluntária, né, como uma premissa básica para o sistema de gestão, para uma implementação de uma certificação de modo voluntário, tá bem? Então, não existe a obrigatoriedade de atender requisitos em saúde, segurança, medicina do trabalho, a não ser a legislação nacional. Agora, se você precisa implantar um sistema de gestão em saúde e segurança ocupacional, você vai ter que atender a nacional e a internacional, que ela é voluntária. E se no caso, uma situação muito específica, que é o caso aí da certificação do ICMS Code, né, nenhuma empresa pode atuar no ramo petrolífero se não tivesse certificação obrigatória, tá? Então, esse é o propósito dessa pirâmide para a gente entender o conceito de gestão. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Também tá ok. Não. Ok, beleza. Tudo certo. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre segurança de modo nacional, eu tenho o artigo 161 e o artigo 162 especificamente, que fala da obrigatoriedade, né? Então, as empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, né? Vamos lembrar que a CLT foi escrita em 1943, já existia o Ministério do Trabalho naquela época, que regulava, né, o trabalho de modo a ser seguro e, consequentemente, saudável aos trabalhadores. Cria-se, então, a obrigatoriedade de manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Afinal, o propósito maior é prevenção, né, de segurança e medicina do trabalho, sendo, então, a gestão de segurança e saúde do trabalho. E quando a gente fala, então, sobre a obrigatoriedade do SESMIT, né, isso vai, logicamente, de acordo com o tamanho da empresa e também o número de funcionários. Então, a NR4, que fala especificamente ali do SESMIT, ela traz esse princípio, né, essa obrigatoriedade, mas automaticamente ela está ligada, né, amarrada, vamos falar assim, ao artigo 162 da CLT, que vai falar lá na seção 3, vai falar sobre a relação de trabalho. Nós temos vários artigos aqui da CLT, né, especificamente aí algo em torno de 450 artigos, mas nós temos um capítulo específico falando, né, o capítulo 5, título 2, seção 3, que fala sobre a segurança e saúde do trabalho e a gestão de modo geral. E aí, quando a gente fala sobre gestão, né, muitos trabalhadores que estão no trabalho gostariam de estar em casa descansando, né, e naturalmente também a gente tem o pensamento do trabalhador que está em casa acidentado por uma questão de acidente de trabalho, ele gostaria de estar no trabalho. Por sua vez, quando a gente vê então essas situações, né, a gestão é o que vai separar um trabalhador com esse pensamento, que ele tem que ter foco no trabalho, mas pensando em retornar para casa simplesmente para descansar, para conviver com seus familiares, para ter um dia de descanso, né, para aproveitar, inclusive, uma eventual aposentadoria com saúde, né, do que um trabalhador adoecido, lembrando que o que ocasionou o acidente ou o que ocasionou uma doença ocupacional foi o trabalho. O segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, ele tem que ter essa preocupação, não pensar somente no momento, não pensar somente em uma situação pontual de risco, mas também na segurança, né, de modo preventivo, a vida dos trabalhadores, onde ele vai mais fazer falta na vida dele vai ser dentro da sua própria casa. Então, um trabalhador que morre num acidente de trabalho, ou que adoece por uma situação de trabalho, certamente ele não vai ter uma qualidade de vida, né? Então, o técnico em segurança ele vai ser um profissional que ele vai atuar no ramo da prevenção de saúde e segurança do trabalho, visando, né, com o objetivo primário dele, de preservar a integridade física dos trabalhadores. Para isso, é necessário conhecer um pouco desse ciclo, né?
Eu vou falar rapidamente sobre o ciclo PDCA, que é chamado também de ciclo de gerenciamento. Em uma outra aula, especificamente na área de qualidade, eu explico, né, como que surge o ciclo PDCA através de dois pensadores ali, de dois engenheiros, né, especificamente da área da administração e da área de engenharia, que eram um era professor e o outro era discípulo, né, o Stuart e o Deming. Então, o Stuart cria o PDSA, né, e tenta implementar sem sucesso. O Deming, né, o que foi o aluno dele, né, o Eduardo Deming, Walter Eduardo Deming, se eu não me engano, ele pega essa metodologia e muda ali o S, né, e coloca como C de checking, né, ou verificação. Então, para a gente entender como atuar enquanto profissional da segurança do trabalho, eu tenho que ter um foco primário, né, em 25% do meu gerenciamento ser separado através do planejamento. Identificar o problema, analisar o fenômeno, né? Alguém falou em algum momento aqui, o Thiago, gerenciar processos e pessoas, né? Então, eu tenho que gerenciar pessoas aqui, analisar as pessoas, analisar o processo e montar um plano de ação. Essa etapa do planejamento ela é fundamental em toda e qualquer profissão, mas especificamente na gestão de segurança e saúde do trabalho, não tem como a gente deixar de falar do PDCA neste momento. A etapa D é a etapa que significa do, né, de desenvolver, que na verdade a tradução livre, ela vai para executar aqui no português, né, o P de planejamento, D de desenvolvimento, mais 25%, ou seja, 50% já do seu ciclo de gerenciamento em saúde e segurança do trabalho está aqui. A etapa C, que é de checking, né, esse exemplo, né, geralmente a gente vê isso muito em hotel, né, que é o check-in e check-out, a necessidade, né, de você dar entrada e saída de um hotel, por exemplo, ou de um estabelecimento, é feita uma verificação. No caso da segurança do trabalho, a verificação é constante, né, porque você tem que monitorar, você precisa fazer a verificação através de indicadores. E aí, o que a gente fala da verificação, eu planejei os indicadores, eu desenvolvi o ambiente de trabalho e eu tenho que realizar um monitoramento para ver que os indicadores estão dentro do que a gente considera ali como adequado. Na sequência, analisar, criando uma padronização e a conclusão. Então, a gestão em segurança e saúde do trabalho, ela nasce através do ciclo de gerenciamento chamado PDCA. É a forma com que a gente consegue implantar todas as medidas que estão nesse livro aqui de administração, que eu falei para vocês no início da aula, que ela ajuda bastante a falar sobre como atuar como técnico em segurança do trabalho. O ciclo PDCA ele vai estar aqui nesse livro, na página 128, tentando mostrar para vocês aqui. Depois eu tento mandar ele em formato digital, pelo menos, para a gente entender como atuar enquanto profissionais de segurança do trabalho. No ciclo PDCA, eu consigo levantar as possibilidades de problema, analisar o gerenciamento, analisar, né, colocar em prática naturalmente, monitorar e, por último, colocar ali uma padronização em todos os setores, em todos os ambientes de trabalho. Alguma dúvida até aqui? Alguém já tinha ouvido falar sobre o ciclo PDCA, pessoal? Não. Tudo certo, professor. Eu já estudei e trabalhei com esse ciclo numa consultoria que eu trabalhava. Toda a implantação da gestão estratégica era baseada no PDCA. Eu fiz o curso técnico de logística e fala bastante PDCA. Toda a área de gestão, ela ajuda muito, né, a gente usar o PDCA. Eu estou até vendo aqui, ó, ela surge especificamente na década de 20, ou seja, 100 anos atrás, né, já tinha pessoas estudando gestão em segurança e saúde do trabalho, né, e especificamente esse ciclo está aqui na parte de baixo. Em 1920, a gente tem, ou seja, 100 anos atrás, a gente já tinha uma receita de bolo, né, de como fazer o gerenciamento. Seja nas consultorias, seja em logística, vai se aplicar também na segurança e saúde do trabalho. Quando a gente fala, então, de gestão de saúde e segurança do trabalho, eu preciso analisar 3 aspectos, 3 variáveis que vão determinar uma boa ou uma má gestão em segurança e saúde do trabalho. A primeira, né, a gente vai falar sobre atitude de liderança, tá bom? E aí, pessoal, a gente poderia falar muito sobre liderança para vocês,
Mas primeiro ponto que eu quero perguntar para vocês é quem que vocês acreditam ou quem vocês gostariam de indicar como um líder, tá? Então, vamos começar aqui. O Hugo, eu sei que você está sem áudio, se você puder escrever, eu vejo no chat aqui, eu vi que você tinha escrito sobre a aula. Para você, quem que seria um líder, né? Quem que você reconhece naturalmente como líder? Bom, professor, eu posso falar? Pode, claro, Sheila. Bom, eu vou falar assim, eu acredito em características de uma pessoa que tem atitude de liderança, pode ser? Ou o professor Ah, prefere uma pessoa? não, pode falar, sem problema. Tá, então eu acho assim, professor, na minha cabeça, uma pessoa para ser uma líder, eu acho que ela tem que ter muita empatia, né? Se colocar no lugar do funcionário, mas também lembrando que ela é uma líder, que ela tem responsabilidades como líder, né? Abraçar, né, as dificuldades dos funcionários, né, para poder saber como trabalhar isso, né, com a equipe dele. Eu acho assim que esses são os pontos mais importantes, né, professor? E saber lidar com pessoas, né? Porque não adianta nada ela ter essas características boas, mas ela não ter, né, um bom relacionamento pessoal, né? Então, eu acredito que seja isso. Exatamente, perfeito, Sheila, né? Quando você fala de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né, e naturalmente a gente entender o risco, né, que eles estão envolvidos também, é o papel do técnico de segurança. Então, eu poderia ficar muito tempo aqui falando sobre liderança para vocês, mas eu vou deixar aí uma oportunidade de vocês lerem um livro muito bacana chamado O Monge e o Executivo. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp depois, eu tenho esse livro em PDF. Quem quiser ler, tranquilo. Quem não quiser ler, não tem problema. A gente não vai fazer nenhum trabalho voltado à liderança. Mas o líder, ele tem o poder de estabelecer as relações com a equipe de trabalho. Então, o propósito de uma gestão, uma boa gestão em segurança e saúde do trabalho, é que o técnico de segurança desempenhe liderança e seja um líder, tá? Avaliando as suas ações, comportamentos e, naturalmente, né, de acordo com as relações dentro do ambiente laboral, buscando um alto rendimento. Percebam que o líder sempre tem que estar à frente, né, das responsabilidades. Ele tem que ter o reconhecimento do ambiente de trabalho e, naturalmente, ele tem que ter, para implantar de modo adequado, né, o seu trabalho, ele tem que ficar no centro das relações interpessoais. Então, não é porque o trabalhador ali não vai com a cara do técnico de segurança que o técnico de segurança tem que deixar, né, aquele trabalhador isolado, porque, afinal de contas, a responsabilidade da segurança do trabalho ela recai sobre os ombros do técnico. Então, não interessa gênero, credo, raça, cor, time de futebol, religião, o técnico de segurança tem que ser um profissional que pratique, sim, a empatia, se colocar no lugar do outro, mas, acima de tudo, desempenhe o seu papel com foco em alto rendimento, né, buscando um ambiente laboral mais seguro e saudável possível. Né? Então, a atitude de liderança é fantástica de um técnico, ele não espera as coisas acontecer. O técnico que espera, geralmente, as coisas acontecer, ele vai ser um técnico que vai ficar abrindo CAT, né, comunicação de acidente de trabalho, e não vai ser inteligente, né, essa atuação, tampouco vai ser benéfico a todos os outros trabalhadores. Eu costumo dizer que o técnico de segurança é igual aquele joguinho de futebol que tinha na rua, na rua da minha casa, onde eu morava. Geralmente eram pessoas mais velhas, né, 2 contra a rapa, né? Então era 2, 3 ali contra o restante das crianças. O técnico de segurança, né, o ambiente de trabalho precisa ter regulamentação. Senão, os trabalhadores vão criar ali um ambiente propício para acidentes de trabalho. Todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe das suas obrigações, mas também vai existir o risco. Então, alguém precisa alertar as situações de risco e precisa naturalmente estabelecer um ambiente saudável e seguro para os trabalhadores. Voltando então aqui na gestão, vamos falar sobre a cultura prevencionista, né? E aí eu vou pedir para alguém de vocês... Oi? Desculpa, acho que caiu aqui na hora que eu estava falando, né? Tá, desculpa. Sem problema, Isaac. Eu estava tentando te falar, porque eu acho que caiu minha pressão, eu tô meio, sabe, eu deitei, levantei, fui lá, molhei o rosto, não melhorei muito.
E eu tava mais prestando atenção na aula, assim, só escutando mesmo. Teve algumas partes até que eu perdi, que eu tive que ir Está no bem. banheiro. É que eu tô no finalzinho da gestação, sabe como que é, né? Bate um... Eu tava até suando frio aqui, ai meu Deus. Aí a hora que você me perguntou, eu não sabia nem como responder, nem o que responder. Não, mas tranquilo, sem problema. Mas eu tô aqui, tá? Tô escutando aqui. Tranquilo. Alguém gostaria de falar sobre cultura, para entender um pouquinho o que é cultura, pessoal, antes da gente entrar no próximo slide? Vamos lá, a Sheila participou, Elisângela também falou. Alguém mais gostaria de introduzir algum tema aí relacionado à cultura? O que é cultura, na opinião de vocês? Como, por exemplo, uma cultura organizacional é como, por exemplo, uma empresa ela é constituída, como que ela é organizada, né? Como ela atua perante ao seu mercado, com os funcionários, com os colaboradores. Perfeito. Tiago que falou, né? Isso. Perfeito. Mas alguém quer acrescentar mais alguma coisa, pessoal? Seria o hábito da sociedade, né? De praticar a forma, né? De como fazer, né? Um certo padrão ali do princípio, né? Desde o começo já tem aquela iniciativa de fazer bem feito. Exato. Para não precisar fazer duas vezes, né, Valber? Isso. Quando a gente fala sobre a cultura, pessoal, de modo geral, a cultura prevencionista ou a cultura de prevenção, ela serve para promover o bem-estar, fazendo com que o trabalhador se envolva nas discussões. Eu falei para vocês lá na política, né, que ninguém entende mais do que o trabalho, ninguém entende mais de trabalhos do que o próprio trabalhador. Então, quando a gente fala das discussões em relação à segurança e saúde do trabalho, é fundamental ouvir o trabalhador e acolhê-lo, né? Colocar ali a posição de liderança, de você entender, né, o que ele está falando e de que modo ele está falando. Às vezes o trabalhador ele dá sinais para você que o ambiente de trabalho ele tem riscos ocupacionais, mas ele não verbaliza, né? Então existe uma diferença muito grande no ambiente de trabalho quando você retira ele do ambiente, conversa com ele, entende um pouco das situações. Neste momento você está implantando uma cultura prevencionista. E naturalmente, aproveitando aí com a fala do Valber, a gente começa a fazer a segurança, né, e respeitando a vida e a segurança do ambiente de trabalho como um propósito de todos os trabalhadores, né? A segurança do trabalho não é um trabalho à parte, é um trabalho incluso em qualidade, em produção, em medicina, em meio ambiente, em gestão de pessoas. Ela tem que fazer parte da organização. A segurança do trabalho, através da cultura prevencionista, ela visa estabelecer um parâmetro de que a cultura de segurança é um trabalho de todos e não de um só. Então, lá na liderança, obviamente que eu preciso ter um líder para gerenciar toda a segurança do trabalho, vai ser o técnico, e ele precisa implementar uma cultura. Agora, quando a gente fala sobre cultura, a gente pode pegar vários hábitos que a gente tem no dia a dia que são culturais, né? Podem ser tanto mandingas, podem ser vontades, né? E até credos religiosos. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que ela é ligada ao ambiente agrícola, né, na área rural, e toda a época de safra ou entre-safra, especificamente ali no mês de janeiro, quando começava o ano, tinha um culto religioso lá, um culto ecumênico, né, que tinha participação de padres, pastores, líderes de centros espíritas, dentro da igreja, dentro da empresa, falando sobre religião, falando sobre acreditar que aquele ano seria melhor, ter fé, né? E, consequentemente, colocando também que os trabalhadores não viessem sofrer acidente. Tudo bem, existe a fé, existe o credo, existe a religião, a gente vai respeitar e a gente precisa fazer com que essa fé ela sirva também como um ato prevencionista. Afinal de contas, a gente tem o nosso coração inclinado em acreditar em alguma coisa. Se você levanta da cama todo dia pelo lado direito e coloca lá o pé direito no solo, quando você levanta pelo lado esquerdo e sai da cama com o pé esquerdo,
naturalmente você fala, poxa, eu levantei da cama hoje com o pé esquerdo, né? Então não estou muito bem. Não quer dizer porque você saiu do pé, se você não tiver o pé direito, por exemplo, né? Então, são tendências que a gente acaba criando como cultura, mas a segurança do trabalho, ela não é qualitativa, né? Ela é quantitativa, ela não é imaginável, ela é aplicável, ela precisa ser aplicada para que exista cultura de prevenção. Lembrando que o trabalho é um trabalho de todos unidos em prol da segurança, para todo mundo conseguir naturalmente desempenhar um bom trabalho seguro e saudável. E por último, né, falar sobre a gerência do comportamento. O comportamento, né, é desenvolver habilidades dos trabalhadores, identificar os comportamentos chamados de inconvenientes e ter domínio dos procedimentos a serem realizados. Né, eu tenho até uma passagem aí de um amigo, né, que é técnico em segurança, mas ele foi soldador a vida toda. Ele trabalhou com solda, né, de oxacetileno, né, a vida toda. E aí ele trabalhou como soldador 10 anos da vida dele, e depois ele fez o curso técnico de segurança e teve uma promoção numa empresa. Aí ele mudou de empresa, foi para uma outra empresa, e ele fazia o uso, né, rigoroso, exigia o uso rigoroso dos soldadores com EPI. E em determinado momento, né, ele fez a implantação de uma máscara, máscara de escurecimento automático. É uma máscara que ela serve para fechar o rosto, né? E toda vez que liga a tocha de solda, né, quando vai começar a soldar, ela escurece o rosto do trabalhador, e quando para de soldar, né, para de pontear, ela abre ali e a pessoa enxerga normal, né, como se estivesse simplesmente com uma viseira de proteção. Serve para solda, né, e serve também para serralheria, de modo geral. E em um determinado momento ali, ele teve um desentendimento, né, com o trabalhador, e o trabalhador falou para ele, ó, larga o que você está fazendo e vem soldar no meu lugar, então. Ele falou, todo prazer. Ele simplesmente colocou ali a luva, colocou o avental, colocou a máscara, e falou, se quiser eu soldo por você, não tem problema. Eu sei soldar, eu conheço, eu tenho domínio disso. Antes de colocar o EPI para ser testado, eu testei, né? Antes de implementar o EPI, nós fizemos testes, né? Então, o que eu preciso é que você melhore o seu comportamento, de se abrir a um novo, de usar um EPI e saber que isso é para o seu bem, né? Não é simplesmente para você pegar esse trabalhador pelo braço ou puxar a orelha dele e dar uma advertência, dar uma multa, né? O ideal é compreender a postura do trabalhador e melhorar, aperfeiçoar suas atitudes para prevenir e corrigir os mesmos. Eu lembro dessa passagem, né, esse trabalhador, esse amigo meu, né, ele fez curso de técnico de segurança junto comigo, ele falou, Conrado, eu não quis fazer isso para desmerecer ele, mas eu quis mostrar para ele que era possível, né, ele ter domínio da arte dele, do trabalho de solda, que é um trabalho manual, cansativo, né, porque eu trabalhei, eu conheço, mas que dá para fazer com segurança. Né? Nenhum trabalho ele é tão urgente e tão imediato que não possa ser realizado sem segurança. Né? Então, independente da proteção, independente do que está sendo feito, tem que ser, primeiro ponto, seguro e, naturalmente, confortável para o trabalhador e buscar um desempenho eficiente naquele ambiente de trabalho. E aí, para a gente ter uma boa gestão de segurança e saúde do trabalho, o primeiro tópico que eu tenho que abordar para vocês são as práticas, né? Eu falei sobre cultura, falei sobre liderança, falei sobre comportamento. Então, eu vou apresentar também as práticas para se implementar uma gestão de segurança e saúde do trabalho, e isso vai casar com a aula de sexta-feira de política. Integrar o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, né, ou do trabalho, com a gestão integral do negócio. O gestor, o presidente da empresa, o dono da organização, ele tem que saber que se a gestão de segurança e saúde do trabalho estiver ruim, isso vai impactar em algum momento financeiramente o negócio, vai ter prejuízo financeiro para a organização, haverá afastamentos, isso não é agradável para a empresa, haverá remuneração em excesso ou vai ser pago indenizações a trabalhadores
sem necessidade, porque não tem gestão de segurança e saúde do trabalho. Como eu falei, não é um trabalho à parte, é um trabalho que tem que estar integrado à organização. Entender a diferença entre gerenciar, liderar e trabalhar no comportamento. Se eu falei para vocês sobre gestão, se eu falei sobre cultura, se eu falei sobre liderança, se eu falei sobre comportamento no dia de hoje com vocês, em algum momento vocês sentiram que vocês não têm liderança, comportamento ou cultura prevencionista, comecem a trabalhar essas ações. Façam pequenos testes com o dia a dia de vocês. Vocês saem de casa com um carro, né? Ou com uma moto e depois colocam o cinto. Lembra que você tem que ter um comportamento adequado, né? Se você coloca o cinto para depois ligar o carro, isso é um comportamento seguro. Se você deixa de liderar em algum momento, né, dentro da sua casa, ou se você deixa as coisas acontecerem e caírem no colo, naturalmente você está falhando quanto líder, tá? E naturalmente isso vai acontecer na empresa, porque a gente vai carregar muitos valores pessoais para dentro de uma empresa. E a empresa ela está procurando muitos líderes. Só que cada dia que passa está ficando mais difícil, mais raro isso acontecer. A segurança, né, ela nunca é negociável. Então, não negocie o que é pré-estabelecido. Se você é pago, remunerado, contratado para prevenir acidentes, você não pode flexibilizar, né, se um acidente aconteceu. Aconteceu só um acidente esse ano. Poxa, só um acidente? É pouco, mas poderia ser nenhum, né? Ou, só aconteceu 10 acidentes esse mês. O mês anterior aconteceu 16. É sinal que você melhorou? Mas é sinal que você falhou 10 vezes, né? 26 vezes se forem somar os dois meses de acidente. Então, não negocie o que já foi pré-estabelecido em relação à gestão, cultura, liderança e comportamento. Você conversou uma vez com o trabalhador, conversou 2 vezes com o trabalhador, na terceira vez você tem que comentar ou conversar com o seu supervisor imediato, né, o supervisor do trabalhador imediato, para que aí ele tome a medida mais adequada. Trate os acidentes como oportunidade de melhoria do sistema e não como uma falha humana, né? Todos os acidentes têm falha humana, mas nem todos os acidentes são culpa do ser humano. Tem acidentes de trabalho que ocorrem por falta de método, falta de matéria-prima, falta de treinamento, falta de uma mão de obra especializada, que aí vai envolver treinamento. Então, tudo isso é uma melhoria do sistema, né? Não trate isso simplesmente como uma falha humana, tá bom? E promova a participação dos funcionários. Essa é a 5ª etapa, a gente vai ter mais algumas no próximo slide. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Para mim tá ok, professor. Ok. Tranquilo? Vamos lá. E aí, por último, né, não menos importante, tornar o SSO, né, o Sistema de Segurança Ocupacional ou do Trabalho, mensurável. Se vocês pegarem o celular de vocês agora, vocês vão estar dando uma olhada aí no celular de vocês, ou quem não estiver assistindo aula com o celular, conseguir pegar, você vai ver que a gente consegue, né, através de um ativador aqui, de um aplicativo, ter uma ideia de quantos graus de temperatura nós temos lá fora. Então, é 34 graus, né, de acordo com o meu celular aqui, às 15h34, às 3 horas e 34 minutos, no dia 23/2. Isso é mensurável. Eu tenho uma mensuração, eu tenho uma medição de temperatura, de data e de horário. Na segurança do trabalho, eu preciso ter dados em relação ao número de acidentes, locais onde aconteceram esse acidente, quais os locais, né, ou quais as partes do corpo que foram acidentadas, qual o horário que os acidentes acontecem, né? Eu fiz uma pesquisa uma vez na empresa que eu trabalhava, que os acidentes aconteciam na quinta-feira pela manhã ou na segunda-feira pela manhã, que era justamente ali nos dias que a gente ia levantar na investigação de acidente, eram os dias que os trabalhadores estavam discutindo sobre o jogo de futebol do final de semana ou da rodada do meio de semana. E os acidentes de trabalho aconteciam por falha humana, naturalmente, mas por problema de comportamento. Vai chegar um momento, na hora do intervalo, na entrada, na saída, que você vai ter o trabalhador ali para falar sobre o seu time de futebol, para brincar, para tirar dúvida, para tirar sarro, mas no horário de trabalho, é horário de trabalho, não tem que ter brincadeira, né?
São pequenos indicadores que a gente consegue levantar e, naturalmente, tornar o sistema de saúde ocupacional mensurável, né, para medir essa segurança do trabalho. Deixar claro as responsabilidades dos profissionais especialistas em segurança e saúde ocupacional. Você trabalha dentro de um SESMIT, onde tem um médico, tem um engenheiro, tem um técnico de enfermagem, e tem você como técnico em segurança. Na área médica, eu vou deixar tudo para o médico. Na área de engenharia de responsabilidade, tudo para o engenheiro. Na área de acidente ocupacional, ou se porventura em algum momento eu precisar, eu vou me apoiar no enfermeiro, nos técnicos de enfermagem. Então, percebam que o SESMIT ele é formado por profissionais especialistas, justamente para que cada um desempenhe a sua responsabilidade. É óbvio, como eu falei para vocês, a gestão de saúde e segurança do trabalho não é feita só pelo líder, né, ou só pelo técnico de segurança, mas ele vai precisar de apoio, pessoal, ele vai precisar de agente para ajudar. Então, saiba que quando a gente fala sobre gestão, eu tenho que ter supervisores dos setores envolvidos, os líderes dos setores, os encarregados, eu vou precisar de pessoas chaves, né, que são as pessoas que são mais velhas dentro da empresa, que geralmente os trabalhadores dão mais ouvido, né, eles conseguem ali ter um papel de liderança interno, né, basicamente ali, que foi oferecido para ele, né, ele não quis tornar líder, isso foi o entendimento de todos ali para que ele se tornasse líder. Deve-se estabelecer também um programa de treinamentos e de indução, né, seja no treinamento ou seja na reciclagem, né, indução ou reciclagem é a mesma coisa, para que a segurança do trabalho ela seja uma prática, uma estratégia de gestão, porque o trabalhador, uma vez treinado, pode ser que amanhã ele vai esquecer daquele assunto, ele não vai se lembrar, por isso que é necessário a reciclagem e o treinamento. Criar um sistema de recompensa e medidas disciplinares, né? Quando a gente fala sobre recompensa, geralmente o pessoal de recursos humanos e os advogados não gostam muito dessa parte, mas por que não, né? Privilegiar trabalhadores ou setores que cumpriram os pré-estabelecidos em gestão de saúde e segurança do trabalho. Se eu sei que uma prática é a identificação dos EPIs, né, ou aonde guardar os EPIs, por que eu não posso criar um sistema de auditoria, de fiscalização, para ver se o setor inteiro está guardando os EPIs dentro do armário, ao invés de deixar em cima de máquina, jogado no chão, né, levar para casa para trazer no dia seguinte. Então, pode ser feito esse critério de auditoria e vai servir naturalmente para ter as medidas disciplinares cumpridas, né? A NR6 estabelece isso, que a empresa deve fornecer o EPI e também um local para ser armazenado, para ser guardado. Então, eu posso criar competições entre os setores para que eles tenham recompensas, né? Às vezes, uma sobremesa a mais no refeitório, ou uma coisa simbólica, né? Um troféu de setor mais seguro para se trabalhar na empresa. Essa é uma forma de brincar com os trabalhadores de uma forma lúdica para favorecer a segurança e saúde do trabalho de forma gerenciável. E o propósito, né, é sempre com a melhoria contínua. Quando eu falo da questão dos acidentes de trabalho, se há um acidente, é uma oportunidade de melhoria. E se existe essa oportunidade de melhoria, eu sei que hoje está ruim, mas amanhã pode melhorar e o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. O propósito da melhoria contínua é que a segurança do trabalho ela seja continuamente melhorada, com foco sempre na saúde e segurança do trabalhador. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Fiquem à vontade, por favor, tá? Para mim tá ok, professor. Sim, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? Agradeço a participação de vocês. Eu fico disponível aí para se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Eu estou aqui à disposição, tá bem? Eu vou encerrar a gravação, mas eu fico aqui na nossa aula ainda, tá bem? Muito obrigado, até breve e até a próxima aula.